Galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos falar sobre transporte público aqui na Irlanda. Bom, para começo de conversa, eu tinha falado já na semana passada sobre a dificuldade de se alugar uma casa aqui em Dublin, que não é nada fácil. E eu até comentei algumas coisas sobre transporte lá, que a casa é um pouquinho longe e tal, então já que vou aproveitar aquele gancho lá, vamos falar sobre transporte público. Tem duas formas principais de transporte aqui na Irlanda, em Dublin especificamente. Você pode usar o ônibus ou usar o VLT. O VLT basicamente é como se fosse um metrô, só que ele fica no nível dos carros, né? Quem foi na Olimpíada em 2016 no Rio deve saber, deve ter experimentado o VLT por lá. Então essas daí são as duas principais maneiras. E tem um trem. O trem geralmente é para você ir para outra cidade, para fora, ele não faz percurso interno aqui. Então você pega ele, é como se fosse lá no Japão, o Shinkansen, que você pega aquele trem bala, que pega e vai para outra cidade e ele vai em velocidade mais rápida. Aqui eu acho que não é trem bala, mas é para outra cidade. Então eu não vou nem abordar muito o trem, vou focar mais no VLT e no ônibus aqui, que é o que roda aqui dentro de Dublin. Bom, para começar, a gente vai falar dos pontos, né? Os pontos aqui, como é que funciona? No Brasil geralmente é meio bagunçada a coisa aí, os pontos não tem número, não tem uma organização muito certa, é tudo meio largadão aí a questão do transporte urbano. Aqui em Dublin não, todo ponto ele tem uma numeração. E essa numeração tu pode baixar um celular um aplicativo da empresa de ônibus, você joga no aplicativo o número do seu ponto e aonde você quer ir. E ele vai te falar quais os ônibus você tem que pegar, quais os números dos ônibus. Os ônibus aqui são todos por número. Algumas cidades no Brasil, eles usam nome, né? O nome do local para onde está indo o destino. Aqui é tudo numerado. Então ele vai te dar os números dos ônibus que você tem que pegar, se de repente você tem que descer no meio do caminho, andar até outro ponto, ele vai te falar isso tudo. O aplicativo é bem legalzinho. Também não é assim aquela coisa inovadora, porque a gente já tem isso no Google Maps, né? O Google Maps aqui funciona bem, a parte de transporte público dele bate certinho aí com a realidade. Tem um outro detalhe que eu vou até ver se eu coloco uma fotinha lá no Instagram. Quem me segue lá no Instagram vai dar um pulinho lá no Instagram para dar uma consultada. Se você ainda não segue a gente no Instagram, aproveita e para agora esse vídeo, vai lá seguir a gente, que a gente está publicando bastante coisa maneira lá. Mas eu vou colocar uma plaquinha lá, vem uma plaquinha geralmente falando assim os números dos ônibus e quanto tempo falta para ele chegar naquele ponto. Então dá pra você ter uma noção, às vezes você chega num ponto, você quer ir num lugar que não é tão longe, você olha, pô, falta 20 minutos pro ônibus, de repente vale a pena você ir a pé, ou vou fazer uma outra coisa, depois eu volto. Então eu acho legal, eu achei bastante interessante essa questão do tempo que falta pro ônibus chegar, e geralmente assim, bate com bastante precisão. É claro que não vou dizer que acerta sempre, mas é muito difícil errar, e se errar é tipo questão de minutos. Eu acho que os ônibus vão se comunicando com os pontos, né? Vão falando onde está e aí um ponto vai se comunicando com o outro. Pô, é bem legal a estrutura aqui montada de transporte. Só tem um problema aqui no transporte, que é bem caro. Eu achei assim, transporte público aqui na Irlanda bem salgadinho. Você vai ter um custo aí, mais ou menos, você tem uma noção. É porque aqui geralmente é dividido por trajeto, né? Você às vezes o ônibus passa tem ônibus que vão muito longe, né? E aí tu não precisa de pagar o trajeto completo. Às vezes você vai descer no meio do caminho, aí você paga uma parte só daquele valor, mas o menor valor que você vai pagar é 2,20 €, quer dizer, é um preço assim bem salgado. Você bota aí, vamos colocar aí R$4 de euro, você vai pagar aí R$8 de passagem, para uma passagem, para um percurso pequeno, não é assim coisa muito grande. Esses 2,20 € às vezes dá 15, 20 minutos de ônibus. Eu pegava do meu antigo bairro onde eu estava, ia até o centro, eu pagava 15, 20 minutos, R$8 praticamente. Então assim, é bem salgado, é bem salgadinho o preço. Então eu achei assim que na questão de transporte urbano, se você for querer viver aqui em Dublin a longo prazo, vale a pena você estudar a compra de um carro. Tanto é que boa parte do pessoal aqui usa carro, que realmente o transporte público não é barato não. Mas eu vou ter umas dicas aqui maneiras aqui para vocês aqui de como a gente baratear isso. Mas primeiro vamos chegar lá na questão dos preços. Tem duas formas de você pagar ali o ônibus. Vou falar primeiro do ônibus, depois eu falo do VLT. O ônibus tem um motorista que ele faz o papel de trocador também. Você pode pagar ele com moedas, porque ele não aceita nota. Se você tem que tomar cuidado com isso, de não entrar no ônibus sem moeda, porque senão tu corre o risco de ter que descer para trocar seu dinheiro e perder o ônibus. Então ele não aceita notas, só aceita moedas. Você vai jogar as moedinhas, tem tipo uma caixinha lá, o próprio sistema calcula quanto de moedas que você jogou. Você vai jogar as moedinhas lá e vai determinar para onde que você vai, para qual lugar que você vai, e ele vai debitar lá de acordo com as quantidades de moedas que você jogou. Se você não quiser pagar no motorista, tem a opção de você fazer esse cartãozinho aqui, ó, chama Lip Card. É um cartãozinho próprio
para você andar de ônibus aqui. Ele vem um desenho de um sapinho, ó. Você compra ele aonde? Em toda loja de conveniência. Geralmente essas lojas de Spar ou Centra, são essas lojas grandes, convenientes, geralmente elas vendem esse cartão. É só você chegar lá e pedir um Lip Card que eles vão te dar. Qual é o custo do cartão? O cartão custa 5 euros. Tu paga 5 euros pelo cartão e pode fazer uma recarga de cara. Quanto que você deve carregar? Eu geralmente carrego 20 euros, mas eu vou te explicar porque eu carrego 20 euros. Antes disso, vamos só falar do VLT. O VLT funciona assim. Tu chegou no VLT, na estação do VLT, não tem ninguém te cobrando dentro do VLT. Tu tem que fazer o pagamento antes. Então isso daí já cabe já você ali ter a sua honestidade, né? E pagar antes. Então você tem duas maneiras de pagar. Você paga pelo cartão, aí tem um totemzinho assim na estação que você coloca o cartão lá e debita. Ou nas máquinas, fica umas máquinas tipo de caixa rápido. Você joga as moedas lá, determina o trajeto seu, ele vai falar o preço. E aí você paga por aqui, ó. Também é mais ou menos na faixa do ônibus de 2,20 mais ou menos. Então você precisa de pagar antes de entrar. Por quê? Se você entrar dentro do VLT, e o VLT vai sofrer uma fiscalização, o fiscal está passando lá e vê que você não pagou, tu leva acho que uma multa de 3.000 euros ou 300 euros, uma coisa assim. É uma multa bem salgada. Eu lembro que lá no alto do ônibus fala, é uma multa bem salgadinha assim. Então ficar esperto nisso daí para não correr o risco. Às vezes a pessoa desavisada, né, entra sem saber, né. Esse dia eu estava conversando com um rapaz que mora lá na Alemanha. Ele falou comigo que, porra, ficou andando lá. Na Alemanha também tem um esquema assim parecido. Eles não ficam, não tem cobrador igual no Brasil que te obriga a pagar, não. Ou roleta igual no metrô. Ele às vezes ficou andando lá quase 4 dias para depois ele perceber que tinha que pagar antes. Eu falei, cara, mas isso é muito cabeçudo, né? Você achou que transporte público era de graça? Ele falou, não sei, cara. Eu achei que de repente, sei lá. Falei, não, agiu de má fé pra mim, né? Porque não precisa ser gênio pra pensar nisso, né? Então realmente você tem que fazer esse pagamento antes. Agora, qual é o macete aí, a grande dica que eu vou passar pra vocês? Antes disso, além desse cartão aqui, tem como você fazer uma carteirinha de estudante. Se você vier pra cá estudar, você pode fazer uma carteirinha que acho que a passagem de ônibus sai até mais barata do que pelo cartão do Lip Card. Sai um pouquinho mais barato, acho que é 20% mais barato. Como que funciona a fabricação do cartão? Você precisa da carta da sua escola, onde você está estudando, de um passaporte e de 10 euros. Custa 10 euros o cartão. Você vai fazer lá no centro, numa faculdade chamada Trinity College. Então é um pouquinho mais caro, mas vale a pena porque você tem desconto não só na passagem de ônibus, mas como em algumas lojas aqui. Tem várias lojas de farmácia, supermercado, que você consegue pagar menos por conta de ter esse cartãozinho de estudante. Mesmo que você estude meio período, igual minha esposa está estudando só meio período, não tem problema. Pega a carta da escola onde você está estudando e vai lá e faz o seu cartão, porque vale a pena, é uma economia legal de dinheiro. Agora vamos a um macetinho para você economizar dinheiro aqui com o transporte público. É uma coisa que não é divulgada na mídia, tu não vai achar no jornal, tu não vai achar no site da empresa de ônibus, tu não vai achar ninguém falando contigo sobre isso. Fica meio que oculto, né? É da seguinte maneira. Tem uma regra aqui que se você abastecer o seu cartão toda segunda-feira com 20 euros, você consegue andar a semana inteira sem pagar mais nada. Ah, mas beleza, 20 euros na segunda-feira, se você for uma vez a cada dia para o trabalho, vai dar mais ou menos, vai e volta, né? Vai dar os 20 euros no final da semana. E aí, geralmente, você anda no final de semana sem pagar nada. Tu não precisa de carregar no final de semana. Tu só vai carregar ele na segunda-feira que vem. Já teve casos desse rapaz que falou com a gente, desse macetinho. Ele falou, pô, não, passa a recarregar toda segunda. Eu perguntei com ele, pô, mas tem que ser segunda? Ele falou, cara, tem que ser segunda-feira. Esse dia eu encontrei com uma brasileira no ponto de ônibus, estava trocando ideia com ela sobre isso aí. Aí ela falou, pô, por isso que não deu certo comigo. Eu tentei fazer na terça. Aí eu vi que não estava funcionando, eu pensei que era mentira essa história. Eu falei assim, não, funciona porque a minha esposa usa e eu uso também. Só que você tem que carregar toda segunda-feira. Se você não carregar segunda-feira, vai dar problema. Não adianta você carregar na terça, na quarta, tem que ser na segunda. E tem que ser 20 euros. Aí ele falou comigo que é o seguinte, além de você andar o final de semana, acontece de às vezes ele, de repente, no mesmo dia, precisou de pegar 2 ou 3 ônibus. Diz ele que não pagou passagem durante a semana inteira. Então ele acha que tu paga 20 euros e anda ilimitado durante a semana. Isso daí eu já não posso confirmar porque eu não cheguei a abusar tanto, né? Geralmente eu vou uma vez, minha esposa também vai uma vez só e a gente usa o final de semana. E a gente não tá pagando, só tá pagando os 20 euros. Aí assim já começa a aparecer uma coisa já viável, né? Aí o meio de transporte já começa para ser viável. Porque se você for pagar avulso dos 2,20 euros, para mim já se torna inviável.
Por isso que muitas vezes as pessoas aqui acabam tendo carro. Muitas vezes o pessoal aqui acaba comprando carro. Aí beleza, se o cara vai ficar aqui por um período muito longo, vale a pena ele estudar a compra de um carro para economizar, porque realmente o custo de transporte público não é barato. Mas usando esse macetinho aí dos 20 euros toda segunda-feira, tu consegue dar uma economia boa. Aí vale a pena, começa a já se tornar assim viável, vamos dizer. Então, fica essa dica aí para vocês aí sobre transporte público. Foi bom que vocês tiveram uma noção aí de quanto que fica o custo de transporte, como é que funciona, como fazer os cartõezinhos, como tirar a carteira de estudante. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. A gente volta aí na próxima semana. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!